Vivaldino Scalco, 63 anos que estou morando aqui. Félix Sebastião Tecchio, 12 de agosto de 1939. Eu não era nem nascido quando que o Isotão fez a capela aqui. Delmina Zadra Scalco. Agostino Laureano Tecchio, filho do Luiz Tecchio Amabile Tebaldi. Tranquilo Casagrande. O meu nome é Maridalva Terezinha Dariva Conte, sou da Capela São Roque, tenho 55 anos, nasci e cresci lá na capela. Meu pai era Ângelo Dariva e a mãe Nair Rec Dariva. Meu nome é Fátima Inês Giacomini Tecchio, tenho 58 anos. Teresa Felipe Tecchio, eu tenho 77 anos, eu moro na Capela São Roque. Luiz Tecchio. E depois tinha outro de barba aqui. E aqui em cima, na capela ali, tinha um que era Isotão, que agora foi tirado. Debaixo ali era meu irmão, que era do Bela Ver. Aqui era de barba, debaixo era o Vivian. Depois, mais para baixo, era Dallagnol. De Dallagnol foi Rosa, comprou a terra. E lá de cima, mudou, bom, tudo mudou. Só que tem ainda a família velha dos Oldoni. O Roma, lá tinha dois tios, onde morava o nono, lá o Casagrande tinha o tio Vitório. Já o nono faleceu quando eu tinha 4 anos, mas eu me lembro. E lá onde tem o Jairo Scalco, era outro tio que foi morar no Paraná. E aqui debaixo onde é meu irmão, ali tinha os de barba, que foram morar também em Toledo, no Paraná. E nós pertencia à Capela Santana. Toda a família do nono, dos meus tios, era a Capela Santana. Depois, por causa do cemitério, então fizeram outro caixa como. Tinha quem era sócio da capela e quem era sócio do cemitério. A madeira, quem era sócio da casa mortuária, eles tinham direito, quando morria, ganhar o caixão, né? Teve muitos anos lá até o meu falecido avô. Meu pai foi enterrado onde é o Capitelzinho, ou seja, o campo de futebol. E depois de não sei quantos anos atrás, mudaram e fizeram na terra ali da terra nossa, ali onde está o meu irmão José hoje. Lá no meu pai, eles faziam o caixão para pessoa que morria. Então, era demorado tudo à mão. E quando a pessoa ficava bastante tempo de cama, enferma, então a comunidade, quem era sócio, era obrigado a fazer meio-dia, um dia, ajudar a juntar trigo. Antes de construir o salão, que tinha o primeiro lugar, tinha a primeira coisa, lá onde tem o salão era o lugar onde estava o salão velho, o salãozinho velho, onde tem o salão grande. A igreja estava debaixo. O campo de futebol era ali onde tem agora eles têm a lombada lá de correr com as motos. O cemitério era lá onde tem o campinho. O sino era pouco mais para debaixo da igreja. Depois, debaixo da igreja, nós tínhamos uma cancha de bocha, tinha um capitel. Então, não é muitos anos que foi desmanchado o capitel, mas aquilo era lá mais para baixo. Onde que eu tenho que tem o galpão das vacas lá. Ali tinha o centro, que tinha a escolinha e um capitelzinho. Eles faziam, lá tinha escola, domingo eles faziam terço. Depois desmancharam a escola, levaram para cima. Fizeram a escola de madeira. Depois desmancharam a escola de madeira, fizeram de material, né, que ela está ainda lá. Foi a minha mãe, mas não foi doada. Eles pagaram, que nem as escrituras, um título real que valia. Que aquela vez era município de Casca. Então ela cedeu para o campo de bola, porque antes tinha Documim, onde que tinha a igreja velha. E
uma parte para fazer o campo, em 58. E depois de lá, queriam fazer a igreja nova, então, no salão novo, ela cedeu mais uma parte, fora do campo lá, onde existe a igreja hoje. E daí, ele era para fazer, fizeram terraplanagem e para fazer o salão. Em vez de fazer o salão, fizeram a capela. Amabile Tebaldi Tecchio. Despediram, né, porque para lá tinha muito muro, e a estrada que desce lá de cima é na linha, a linha 13 aquela. Aquela vez pertencemos a Casca porque foi municipado Casca e ela pertencia até na Parobé, por causa dos animais, que tinha bastante que criava gado, mas gado para leite. E depois, quando estava pronto o animal, eles vendiam. Então aqui tinha uma venda bastante de animais de novilha. Quando eu cheguei aqui já era São Roque e sempre ficou São Roque, né? Sempre com a mesma. Ele foi, sim, uma época foi pintado, reformado, né? Aquilo, mas senão sempre foi a mesma imagem. A Nossa Senhora das Graças foi meu tio que comprou, era Ângelo Tebaldi, o pai do Olivo que morava de lá no Moro. Ele comprou a imagem e deu a capela. E o padre aceitou, e depois o grupo de jovens, eles compraram a outra Inês, Nossa Senhora Inês tem ali. Eles fazem o mês de março, mas depois ia dar a diferença com a Inês, então fizeram, não, antes faziam em fevereiro, depois fizeram por março, para fazer as duas juntas. Foi feita duas, eu ajudei a fazer duas igrejas. A primeira era aquela antiga, aquilo lá, não sei quanto tempo que estava. E depois veio, que era pequena, daí ela era meia toda podre em cima, e desmancharam e compraram madeira que vinha do Paraná. Quem levou a madeira, que eu ajudei a descarregar, eu tinha 14 anos. E veio a madeira pronta, beneficiada chamava. Mas levou semana para chegar a ser fina, aquela vez. E o meu tio era fabriqueiro, tinha que botar a madeira no coberto, e tinha um salão pequeno de 5 metros de largura. O forro e o soalho me mandaram eu lá em cima para colocar aquela madeira. E os outros empurravam a madeira para cima e eu só encrocado. E embaixo do joelho eu fiz até ferida porque não aguentava mais. Puxar para cima aquela madeira de 5 metros de comprimento, e um que só me dava 3, 4 tábuas de forro e uma por vez de soalho. Eu nunca mais esqueci aquilo lá. Quando eu vim aqui, para dizer a verdade, tinha uma igreja feita, que eu acho que eles tinham feito ela no 55, de madeira. Era uma igreja de madeira. Ah, mas ela era grandinha, não era... Tu conhece a capela do Caravaggio ali? Era uma capela assim, de madeira, não era tão pequena. E depois foi passando os longos anos, e daí desmanchamos aquela e fizemos a outra aqui de cima, de material. Debaixo onde tem um campo de bola, e depois ali foi feita outra, mas eu não lembro mais o ano que foi feita a outra. A primeira missa que o padre João Simoneto rezou foi lá na Capela São Roque. E quando vinha rezar a missa lá, quando era o padre Antônio e os outros padres, era quase sempre a mãe que fazia o almoço. O padre João Simoneto, lá nunca tinha montado o cavalo ali na praça, ali no Caixadão, domingo Marocco, Marocco se dizia.
ensinou para o padre como é que se andava de a cavalo, mas ele nunca tinha visto. E lá nós esperando que o padre viesse, ele como nunca tinha andado de a cavalo, demorou, chegou lá para 11 horas. E nós lá tudo esperando, e depois lá ele me falava tudo em dialeto italiano, e não se compreendia alguma coisa, mas muito não. Mas ele ficou tudo apavorado, vê mato, vê roça. E depois que veio na nossa lá em casa, ele viu os porcos, viu as vacas, ele ficou tudo emocionado, o padre João Simoneto. Que rezava o terço era o Ângelo Dalla Riva. Ele era que nem... ele não precisava terço para contar, não precisava ler para dizer os mistérios, ele sabia tudo de cor. O pai foi liturgo na capela por 50 anos. Ele sempre rezava o terço todos os domingos, que quando completou 50 anos, eles fizeram uma homenagem para ele. O pessoal da capela fizeram homenagem e deram um terço para ele, muito bonito, que ele falou que o dia que ele morresse, ele queria aquele terço dentro do caixão com ele. E nós fizemos a vontade dele. O dia que ele faleceu, a gente colocou o terço junto com ele, que ele tanto pediu lá. Quando que tinha a missa, quando que o padre distribuía a comunhão, ele era sempre acompanhado do padre. A minha irmã Eliana da Riva, que ela teve a vocação de ser freira com 15 anos, aí apareceu a vocação e ela queria ser freira. E aí ela falou para a mãe que ela queria ser freira e a mãe não aceitava, porque ela era a filha mais velha e ela precisava dela de ajuda em casa. E daí quando que ela foi falar para o pai disse que ela podia ser, que ela podia ir freira, que ele tinha todo o apoio, ela ia ter todo o apoio dele. E daí a gente rezava o terço, sempre de joelhos, e quando terminasse o terço, ele sempre rezava a oração pelas vocações. E daí a minha irmã, que hoje é freira, ela não entendia por que ele rezava essa oração. E a vontade dele era que tivesse ou uma irmã freira ou um sacerdote na nossa família. E daí a gente teve a graça que tivemos a irmã, que ela é freira. Sempre em italiano. O pai, eles quase nem falavam português, né? Ele sempre foi italiano, sempre em italiano. Era separado, porque eu acho que o pessoal mesmo não se dava conta, né? Mas mulher de um lado e os homens do outro. Entrando assim, que você entrava assim, a mulher estava à esquerda. Nas minhas roupas de enxoval já tinha o véu para botar na cabeça para ir comungar. O véu, tinha gente que tinha véu preto, tinha véu, mas não era decidido essa preto, podia ser como queriam, né? Antes de comungar não podia tomar nem água. O certo era jejum. Essa que está ali, eu ajudei a fazer, eu era fabriqueiro. Eu e o Tranquilo Casagrande. Daí ganhava material de lá e nós foi começada e levamos 2 anos para terminar. O sino que tinha ali, ele estava em cima de 2 paus e se mexia, né? Então ele diz, já fizemos a igreja nova e botemos o sino dentro de madeira. Então aquela vez a comunidade já podia um pouco, era forte, cada um dava um pinheiro. Um pinheiro e precisava 4 mais compridos para fazer as colunas de botar o sino. Então, aqueles 4 tinha os pinheiros no mato mais alto, onde que era melhor foi achado, que foi o Ernesto Dallagnol, que veio escolher os pinheiros, e fraquejar tudo a machadinho, e depois passar a lixadeira, para botar as 4 colunas, para botar o sino em cima. E depois, quando ficou pronta, aquilo lá foi rápido, porque ele trabalhou ali, eu acho, uns 60 dias, o Ernesto Dallagnol. E cada dia ia 2, 3 sócios da capela ajudar. Então, conseguiram mais barato. E depois, quando foi pronta, pegaram o padre Antônio,
ele pegou o Darcy Faé, ele era pintor, veio ali, pintou a capela. E eu lembro porque ele fazia, o Darcy era uma pessoa que ele ia para casa, antes de ir para casa, ele ficava aqui 8 dias, um dia numa casa, outro dia na outra, e quando era meio-dia, então, ele pegava das 11 horas em diante e ainda começava a tocar o sino. Ele estava sozinho na hora de pintar. Então aquilo lá era aquela barulheira, se sabia quando era meio-dia, porque o Faé já está tocando o sino. E esse sino ali, até na capela de Montebérico, eles ouviam. Primeira coisa para avisar, ia lá e tocava o sino diferente. Não era... Era diferente, era só batida. Tom, tom, quando morria alguém. Batia o sino que era para entrar na igreja, né? Antes da missa era 2 vezes que batia. Cedo de manhã, era lá para as 10 horas. E na hora de entrar na igreja, outra vez. Vendo a pintura na igreja matriz da cidade, e daí eu pensei também, quando eu entrasse na diretoria da comunidade, também fazer uma pintura aqui na nossa capela, na nossa igreja, né? Daí, por causa disso, né? Daí a igreja parecia um ambiente meio apagado, assim. Daí com uma pintura assim, fica um ambiente um pouco melhor, mais agradável, mais convidativo, né, para o pessoal ir para a igreja. Foi em meados do ano passado. Daí na festa de agosto, na festa de São Roque, daí foi mostrada a pintura para a comunidade. Quando eles viram, a pintura na verdade foi um segredo, né? No dia da festa, a gente colocou uma cortina e abriu, né? Antes de começar a missa, foi uma surpresa. Daí o pessoal colaborou sem saber como é que ia ser, né? Que tipo de pintura, se ia ficar bom ou não, o pessoal ajudou na mesma. Daí era o Jorge Tecchio, né? E eu, né? O Alencar Tecchio é a esposa e o Alcindo Conte é a esposa. Na capela, tu sabe que tem, acho que tem ainda os quadrilhos, cada quadrilho tinha quem levava a vela, quem levava a cruz, cada quadrinho que tinha lá, diziam o que representava lá, né? Uma criança, 2 parava lá e a gente parava para fazer. Depois passava no outro quadro e fazia, mas era tão bonito. Era bonito. A gente se visitava, por exemplo, fazia em grupo, né? Pegava 4, 5 famílias e fazia numa família. Por exemplo, 3 noites. Uma noite era aqui, outra noite era na outra família, outra na outra família. Você fazia que nem aqui tem, nem sei quantas famílias, 12, 13, e fazia 2 grupos. E se reunia nas famílias e fazia, ia todo mundo lá. Era tão bonito. Eu, a zeladora, ia sempre buscar os livrinhos lá na paróquia, lá na canônica final. E a gente fazia o que tinha nos livrinhos. 10 horas da quinta-feira, não tinha mais nada de barulho. Martelo, machado, tudo essas coisas de barulho era guardado para ninguém fazer nada. Era rezar, se ia na capela, se voltava, se dava de comida para os animais, e depois se voltava na capela de novo, até sábado às 10 horas. Aprontava antes de quinta-feira, se deixava tudo pronto. Só dava comida. Não ia se colher na roça, pasto, essas coisas. Se aprontava tudo. E depois se dava. O serviço da Semana Santa era dar comida para as vacas e tirar aquele pouquinho de leite, que não se tinha quase leite naquela época. Se não era
Amarrada a corda ali, ninguém mexia na Semana Santa. Tinha araco lá. Para chamar o pessoal, era um negócio que rodeava assim, fazia um barulho ali, que não era de fazer barulho de lata, dessas coisas. Não. Era madeira, pura madeira. Geralmente uma vez por mês, até um pouco, talvez um intervalo um pouco maior, depende. Quantos padres tem na paróquia, mas geralmente uma vez por mês. A capela abre quando tem festa e abre quando tem missa, a igreja. E nas sextas-feiras, tipo assim, cada 15, 20 dias, tem jogo de futebol com janta daí. O padre traz as hóstias já consagradas. Aqui não tem o Santíssimo. Teve uma época que teve, mas depois foi desativado. Em torno de 30 sócios. Agora foram incluídos os jovens também, numa família que tem os pais, daí incluíram os jovens também, daí já aumenta, né? Aumenta o número de sócios. Dá em torno de 30 por ali, 30 e poucos. O salão da capela era um gabioto ali fincado 4, 5 palanques em roda, e coberto em cima. E do lado tinha um boteco ali que tinha uma bodega, né? 2, 3 bebidas. E as mesas eram na terra, fincados os palanquinhos na terra, e a tábua empregada em cima. E aquelas eram as mesas. Mas lá tinha poeira, subia até os cachorros em cima, aquela vez, porque estava aberto, né? Nós lavava quando era uma festa, fazia festa grande, viu? Não era tão à toa mesmo. Esse restaurante daí eu disse, vamos dar um pinheiro de cada um, ou se não R$1.000. Daí uns quantos deram pinheiro e uns quantos deram R$1.000, mas nem todos, né? Nem todos deram, mas afinal deram 1.000, mas daí eu construí o salão, levantei, fiz tudo, mas paguemos todo com o lucro da festa. São Roque é o mês de agosto, 16 de agosto. E de Nossa Senhora das Graças, eles fazem o mês de março. Mas depois ia dar a diferença com a Inês, então fizeram, não, antes faziam em fevereiro, depois fizeram por março, para fazer as duas juntas. O dia de São Roque era aquela que vinha bastante gente de fora, porque sempre foi feito pão. Fazia pãozinho para dar para as crianças. E o padre benzia. Ultimamente nós faz duas festas. Mas antigamente fazia festa, era sempre o dia de São Roque. Podia cair segunda, terça, quarta, quinta. Tinha que ser o dia 16, né? Dia São Roque é dia 16. Tinha que ser dia 16. Daí fazia 2 dias de festa. Daí era 2 dias, mas era festa grande, viu? Não era. Depois foi passado fazer no domingo e uma só. Bailinho, não era bailão. O bailão é agora, da terceira idade. Aquela vez fazia bailinho, nós fazia bailinho dentro da escola. Na época que puxamos a rede, a monofásica, daí todo mundo tocou ajudar a fazer a rede elétrica. Fincar os palanques e tudo essas coisas todas. E depois, de tarde, daí de noite, nós íamos na escolinha e fazia baile, dançava. Aquele que tinha mais prática, cortava a carne. Aquele que espetava, aquele estava sempre dentro quando fazia uma festa. E o problema mais grande era achar os espetos, que tinha que ir no mato, cortar, fraquejar tudo, tirar a casca e daquela madeira boa, porque senão a carne não ficava boa. Então aqui foi terminado, aqui tem ainda o mato ali, capoeirão que tem ali, que é do filho agora, aquilo lá que foi tirado do espeto, e o que ficou, hoje é uma árvore de 60 centímetros. Mas pitanga que tinha ali, e se não tinha que ir lá, perto do Rio Carreiro. Descer com a carroça, cortar e depois. Porque não tinha como achar.
A mais grande foi na inauguração do campo, em 58, que tinha uns 15 times. Veio de Casca, porque pertencia a Casca ainda aquela vez. E veio o time de Casca, Serafina, e aquela vez lá tocaram em Serafina pegar bebida, porque quando era às 4 horas já estava sem bebida. Que a bebida era no gelo, não tinha luz. Dentro do mastel, botava gelo em cima e era um calor. Vender, que aquele dinheiro que deu a festa que fizeram o torneio lá, ela deu 8.000. E a terra da minha mãe foi paga 8.000. Pagaram a terra só com uma festa. Só eles fizeram a escritura ao padre, porque foi doada para... A maioria vieram de tarde, porque o futebol jogava 15 minutos cada lado e depois terminava e sorteio de novo. E a União de Casca ela ficou campeã, levou a taça. Era o refri, um pouco de cerveja, mas no começo era só vinho. Era o limão e a laranja, que o Zé Montanari vendia. Ou eles vinham com o caminhão, tinha que levar quando tinha jogo de bola e tudo, porque não tinha nada. Quando tinha festa, daí tinha que limpar os plantas em volta para amarrar os cavalos, vinha bastante cavalo aí em volta, louco. A maioria que salgava era o Luiz de Barba, que era o mais velho da comunidade. E na capela se matava em casa as vacas para fazer as festas. Não tinha que se comprar carne em volta. Então, se preparava gorda, um ou dois. E ali se matava, se fazia os pedaços, as encomendas de quem vinha e se botava na salmoura. No sábado de tarde se botava na salmoura. E no domingo se espetava e se botava na churrasqueira e o pessoal vinha se buscar a encomenda que eles faziam. Fazia churrasco só com as costelas e os quartos. Tinha gente que procurava, a Serafina aquela vez foi mudado bastante, depois não podia matar mais na capela, então levava tudo lá na Sulina. Levava o dia antes, levava o animal lá com o caminhão e depois lá, o dia seguinte, eles iam se buscar a carne. Dali o veterinário examinava, porque tinha doença aquela vez, e uma vez foi condenada 2 vacas aqui. E a Sulina botou a carne que tinha essas vacas que tinha que ficar uma temporada na câmara fria, para perder a doença que ela tinha. Então o João Roque passava a carne para nós. Levava toda a carne que ele tinha que vinha do campo. Daí cada vez era aquilo lá, mas foi condenado bastante. Depois veio a Valsina, daí terminou. Era dentro da terra, botava um pau em cima, escorava. E depois o meu irmão era ali a capela, fizeram um barracão, fizeram. De um lado era para amarrar os cavalos, porque a gente não era tudo a cavalo, né? E outro lado, então, cozinhava carne. Começaram a faltar carne nas capelas, então um ou dois ficava no salão cuidando, dormindo lá. Tinha sopa, café, biscoito, torta, leilão. O leilão era, aquela vez era em cima da mão, os budins que fazia, minhas irmãs chegou a fazer 10 budins
e não sei quantas tortas para a festa de agosto, era para fazer aquilo. Tinha aqui, era o que eu me lembro, com Ferrari, que eram mais. E depois tinha o Consalve, ele está ainda vivo, o Lauro Consalve, que mora ali na 12. Ah, era festa boa, tinha que fazer. Uma vez costumava fazer bolo, fazer torta, vender. Eu uma vez participei, ajudar a fazer os bolos. É isso ali. Ah, era tudo à mão, né? Batia as claras separadas, como agora, mas tudo à mão. Não tinha batedeira, não tinha. Todo mundo ajudava. Até porquinho, dava galinha, tudo que era oferecido para ajudar a festa. Ajudar a capela, né? Eu fabriqueiro. Foi feito uma cancha de bocha encostada ao salão lá, onde tem o campo agora. E foi inaugurada, mas eu não me lembro mais da data agora. E tinha um terneiro que pesava 100 quilos, em primeiro lugar. E o Planalto ficou em primeiro lugar, o Planalto. E tinha de cara... Nós estava com mais de 20 times aquele dia, de bocha rolada. Cada ano eles trocavam, botavam uma um tempo, uma outra, porque o padre exigia. Então, rala que não quiserem fazer, porque quando elas aprendiam ler e escrever, já tinha que rezar terço e ensinar catecismo. Chegava de ter 25 pessoas. Faz, eu acho, uns 15 anos. Só que eu fiquei zeladora aos 15 anos, agora passei para a vizinha aqui de cima, aquela do Marciano. Era a Zélia Tebaldi, só que ela faleceu já. Tem 2 capelinhas. Porque tinha só uma, e daí o padre achou que tinha muitas famílias para uma capelinha só. Ela demorava a fazer o giro, né? Então ele achou melhor botar 2. Então, que nem a minha capelinha aqui só que tem bastante empregado. Eu não sei se todos pegam a capelinha ou o quê. Mas, por exemplo, que pega a capelinha que eu sei mesmo da sociedade, tem 12 famílias. E tem 11 famílias de empregado. Ela demora 20 dias. Eu acho que tem gente que segura mais que um dia também, né? Sim. Não se sabe na casa dos outros, né? Que seria o certo, seria um dia por família. A gente não se lembra, mas faz muito tempo que eu passei por uma outra zeladora. A zeladora leva na capela. O morto até o cemitério. Depois, por exemplo, se eu tenho ela hoje, eu já entrego lá para uma outra família que recebe. Olha, onde que eu levava, a gente rezava uma 3 Ave Maria. Onde que eu levava? E quando eu recebia também. Uma mulher que trabalhou anos para cuidar da roupa do padre. A Luísa Oldoni, agora ela mora lá na cidade. Depois cuidou bastante essa mulher do Tecchio, do Félix Tecchio. Ela também cuidou bastante da roupa do padre. Pegava todo até no carreiro. Eu fui na escola no primeiro ano junto com o filho do Elia Gaiola, que mora lá na curva onde era a Baldiceira, agora é do PAN. Eles vinham a pé até aqui. E daqui de cima era até da Gorete. Aquela vez tinha que eu comecei, tinha 39 alunos. E só uma professora tinha que sentar nos bancos atrás, porque classe não tinha que chegar. Quando passou o município Casca, então mudou já, daí fizeram a escola na capela. E daí depois entrou Serafina, fez uma escola no Caravaggio e a outra na Gorete. A primeira que foi feita aqui era de madeira antiga, e desmancharam aqui e levaram lá.
E depois lá fizeram, quando passou o município, fez de material dali. Todo mundo junto. Ou era 4 séries. Primeira, segunda, terceira e quarta, né? Poucos chegavam até na quarta, mas final, primeiro, ela tinha que dar aula para tinha que fazer 4 matérias, né? Antigamente era todas as coisas assim. Era pedra, eu dizia a tabela. Eu escrevia com uma pena de pedra, depois tinha que botar dentro da bolsa, e botar um caderno, uma coisa assim, nem caderno não era, tinha que botar pedra e botar o livro. E o livro tinha a capa meia dura, então senão apagava o tema. Apagava o tema, porque te dava o tema na pedra. Depois em casa tu tinha que completar, né? Mas daí toda vez tu chegava em casa meio correndo, porque saía da escola correndo, e aí o livro ia apagava aquilo ali. Mas era muito frio. E daí nós tinha lá tem um vizinho lá que ele plantava soja, trilhava ali perto da capela, da escola. E daí a gente pegava, se guardava aquela palha, e quando era bem frio a gente pegava aquela palha, né, para se esquentar os pés. Fazia fogo para se esquentar os pés. Minha professora foi a Adria Casagrande e a Álida Casagrande. A Adria, filha do Tranquilo, que é ali da nossa comunidade ali, e a Álida, ela era lá da Capela Montebérico. Dava para ir, mas quando tinha que passar um caminhão pesado, tinha que aprontar os bois para puxar, porque ele não conseguia sair do bar ou onde tinha moro. Foi uns anos assim. E hoje, que vocês querem saber de hoje? Hoje é boa a estrada. A gente não pode se queixar. No moinho para casa, para polenta, se ia lá na Aparecida. Lá tinha um moinho, nós ia lá. De carroça se ia quando se tinha os porcos no chiqueiro engordando. Então, de noite, depois da janta, eu e a esposa se ia no galpão, se descartoçava o milho, se desgranava com a maquininha aquela, ensacava, se aprontava dentro do caixão da carroça, e de manhã cedo, às 5 horas, chegava lá na Aparecida, onde tinha o moinho para moer. Mas olha, se comia poucas vezes carne, em primeiro lugar. Porque a gente não era como agora, que era tudo mais fácil comprar. Você comprava. Quando tinha as festas, então tinha churrasco, e se ia se comprar 1 quilo, 2, 3 de carne, guardar. Até que uns 3 dias depois a carne não ficava mais boa. Quando se matava um porco, então se fazia o salame, que aquele dava para se guardar bem. A banha também. E a carne se cozinhava, bem cozida, e depois se botava dentro de era uma mastela de madeira. Enchia de carne cozida ali e depois se enchia de banha. Ali ela se conservava. E ia comendo, sim. Fizeram uma festa, nós ficamos que não... parecia um sonho isso aí. A empresa só mandou uns 6, 7 operários. E o resto fomos nós que fomos fazer. Fazer os buracos, ajudar a plantar os postes, espichar a rede. Nós ajudamos até que terminemos. Era braço, com cavadeira, e nós tinha um engenheiro sempre junto, que ele botou tudo em dia. O Luiz de Barba, que está ali embaixo, ele tinha luz, mas era motor, então
ele deram a luz para ele e na Copa 70 então saiu a TV, ele comprou uma, a primeira que tinha em São Roque. Ele tinha uma sala lá, uma casa grande, ela está ainda lá. A sala, mas encheu a sala assim, aquele dia, que ele ficou campeão. Depois, mais tarde, começou um pouco de soja, mas daí ia ser plantada no meio das fileiras do milho. Era tudo à mão, né? Plantavam, começava em setembro, outubro, isso ali plantavam na época. Escolhiam uma espiga melhor e era isso ali que ia plantar de novo, né? Lavrar, né? E ia arrancar as ervas que sobravam, limpar para plantar. Mas tinha de dois tipos. Agora, falar italiano posso falar? Que tinha um que chamavam de badilão, né? E o outro era cada rego que eles faziam tinha que virar o arado, né? Era isso ali. Então o milho crescer, não tinha parada. Porque tu plantava, porque precisava 3 meses para lavrar e terminar de lavrar. Então, quando tu terminava de lavrar, tinha que ir carpir o primeiro pedaço que tu tinha plantado, porque vinha erva, aquilo vinha isso, vinha de tudo. Então era direto. Mas depois do milho ter limpado todas as pestes, que nós passávamos as pestes, dobrava o milho, deixava o milho dobrado lá 1 mês, 2, 3. Daí tinha uma pequena folga. E daí a gente fazia em casa, daí fazia, naquela época nós fazia bastante taipa, montava pedra, daí nós ia fazer taipa. Eu chegava a fazer taipa, 10 metros de taipa por dia, a R$1 o metro, um fiorim. Não é real, aquela vez era um fiorim, era um patacão e todas essas coisas todas. E cobrava R$1 o metro corrido e 1 metro de altura. Eu fazia dinheiro.